A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, no nosso quarto trimestre de 2023, que nós estamos falando aqui sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho de Cristo a todos os povos até a volta de Cristo, ou seja, nós estamos falando de missões, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando sobre a volta do Senhor. Então, é uma série de assuntos que estão nos levando a compreender qual é a vontade de Deus para o nosso tempo. E na lição de hoje, que é a nossa quinta lição, nós vamos falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões, certo? Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, deixa eu dizer para você, antes do movimento pentecostal ter seu ressurgimento lá no início de 1900, existiam missões, certo? Existiam grandes missões na Índia, na África, grandes movimentos missionários que já haviam acontecendo. A igreja, ela sempre se preocupou em pregar. Mas por que nós colocamos o ressurgimento do pentecostalismo, né, da mensagem pentecostal, como sendo um ponto propulsor para as missões? Porque antes disso, eu vou dar uma pinceladinha agora, ou falar melhor para frente, antes disso, a visão das denominações era cuidar do seu povo. Por exemplo, vinha uma missão da Igreja Batista Americana para o Brasil. A ideia principal desta igreja era cuidar dos seus membros. Eventualmente, um ou outro ia acabando se convertendo, mas não tinha essa ideia evangelística. Nós temos missionários como Hudson Taylor, né, que vão deixar a sua terra e vão para países estrangeiros. Nós temos grandes missões na Índia, grandes missões na China, mas eram esporádicas neste volume e a ideia missionária era basicamente cuidar dos seus. Com o advento do pentecostalismo, certo? Com a mensagem pentecostal que teve a sua grande eclosão na Rua Azusa, com William Seymour, lá por volta de 1906, as missões tomaram um outro volume. Por quê? Porque a partir desse momento, os homens começaram a se inflamar em Cristo, certo? Se inflamar com o Espírito Santo e deixando a sua pátria aos milhares. Eles foram para terras longínquas, pregaram o evangelho, chegando até o Brasil com a mensagem pentecostal, tá certo? Então nós vamos falando isso, nós vamos continuar esse assunto no decorrer da nossa lição. Tudo isso está aqui no nosso PDF, certo? No material que nós preparamos para você. Quer saber como receber o teu PDF, alguns materiais adicionais? Aqui embaixo na descrição tem aqui o link do chat do WhatsApp, certo? Vai lá, entra, eu tenho certeza que será uma bênção. O nosso textuário, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8. E a verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade, tá? Então, nós temos uma visão dentro do texto áureo e também dentro da verdade prática, é que o que o Senhor fez em Atos, ele pode e irá fazer de novo, certo? Eu separei duas palavras aqui dentro do texto áureo para nós entendermos ela, fazer uma exegese dela, para você poder compreender qual é a vontade de Deus. Mas antes disso, se eu já estou te ajudando, deixa um like, deixa seu likezinho aí, certo? Isso nos ajuda. Então se inscreva e nos ajude aqui no YouTube.
As duas palavras que eu separei, uma é virtude, certo? Virtude ou poder, que são intercambiáveis dependendo da tradução. E outra é testemunha, certo? As duas palavras estão registradas no nosso textuário. Por quê? Jesus disse que nós receberíamos virtude, poder, para sermos o quê? Testemunhas, tá? Essa palavra, virtude ou poder, tá? Ela vem do grego dunamis. No PDF tá lá grego e também tá a tradução da palavra, tá bom? Então, a palavra dunamis, ela traz a ideia de poder, de força, de algo assim magnífico, certo? E é interessante que de dunamis, essa palavra dunamis, poder, virtude, tem três palavras em português: dínamo, dinamite e dinâmico, certo? Dínamo é uma pecinha, certo? Que gera energia, certo? Ela gera energia. Eu lembro muito quando a gente era criança e os pessoal mais velhos tinham aquelas Monarch com farolzinho, e eles usavam dínamo, que era uma pecinha que gerava energia. Dinâmico é aquele que tem muita energia, faz muita coisa ao mesmo tempo, se movimenta bastante. Esse é dinâmico. E dinamite, certo? Que é uma força capaz de explodir, é um material explosivo, que explode, que muda de lugar. Então, essa ideia de receber poder, se receber poder, é uma energia, certo? Vamos colocar assim, para nós usarmos o termo da palavra, porque o Espírito Santo não é energia, certo? O Espírito Santo é uma pessoa, mas é uma energia, é uma capacitação, é algo extra que vem sobre você e te empurra, tá? Por isso que nós vamos receber poder para ser. Então o Espírito Santo vem e te empurra, ele vai te propelir a pregar o evangelho. E o que você vai pregar? O evangelho. E como? Sendo testemunha. A palavra testemunha é martos, certo? Que vai dar origem à nossa palavra mártir, certo? Mártir. Tá? E a ideia de testemunha é alguém que viu, é alguém que vivenciou algo e pode contar. Por exemplo, uma pessoa vê um acidente, certo? Ela vê um acidente e ela é chamada para testemunhar. O que essa pessoa vai contar? Exatamente o que ela viu, certo? O que ela vivenciou naquele momento. Ela presenciou. Você vai ser testemunha num casamento. Você vai contar, certo? Você vai estar ali representando tudo aquilo que você já viu e vivenciou daquele casal, que eles estão casando de livre, espontânea vontade. Você está entendendo? Então, essas duas palavras são muito importantes, dunamis e martos. Por quê? Porque elas expressam qual é a verdade do Evangelho de Cristo. Primeiro, a verdade do Evangelho de Cristo, que ela é pregada em poder e ela é pregada com um testemunho pessoal. Não é algo que é simplesmente citado de livros, é um testemunho pessoal. O que eu falo de Jesus? Aquilo que Jesus fez em mim. O que eu vivo no Evangelho é isso que eu testemunho, tá? Então, se a gente for pensar desta forma, se nós formos pensar desse jeito, a igreja foi chamada para contar ao mundo aquilo que Jesus fez nela, com o poder e a autoridade que o Espírito Santo ele nos capacitou. E o nosso primeiro tópico diz assim: uma perspectiva pentecostal das missões. Veja bem, o pastor Wagner Gabi, ele vai falar da nossa posição como evangélicos e como pentecostais. Somos evangélicos e somos pentecostais. E não tem como você ser pentecostal sem ser evangélico, certo? Não tem como. Por quê? O que é ser evangélico? É viver uma vida pautada no evangelho. Lembra? Eu estou gravando esse vídeo e
e dia 31 de outubro, nós vamos estar marcando o dia da Reforma Protestante, que vai trazer a ideia de voltar a nossa adoração e a busca somente pelo Senhor, tá? Então toda a Reforma Protestante, ela tem essa ideia de regresso a uma vida simples, pautadas pela palavra, certo? Pautada pela palavra. Então, o que é ser evangélico? Primeiro, é ter um compromisso, é ter um encontro pessoal com Jesus. Todo evangélico, todo cristão precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Depois, precisa viver a palavra e pela palavra, e precisa ter o propósito de anunciar Cristo aos outros. Isso é ser evangélico, certo? E todo evangélico, ele tem na palavra a sua regra de fé e prática. Nós não temos outros livros, nós não temos outras pessoas influentes que nos conduzem, não. Nós vivemos a palavra. Então, a ideia da Reforma Protestante, a ideia de ser evangélico, apesar de eu particularmente, eu não gosto muito desse termo, nada contra. Eu prefiro crente, mas o Emerson é crente, o fulano é crente, certo? Crente porque é aquele que crê, certo? Mas também são somente nomenclaturas, ok? Então isso marca um evangélico. E a ideia de evangélico também é entender que ele vive o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho, ele é traduzido por boas novas, certo? Boas novas. São as boas novas de salvação. Só que esta palavra evangelho, certo? Evangelion, já era utilizada no mundo grego muito antes da igreja, muito antes da igreja. Todo rei pregava o evangelho, todo rei pregava o evangelho. Por exemplo, o rei vencia uma batalha, ele enviava um evangelista, que era um portador de boas novas, para correr da onde ele estava até a sua cidade. Para fazer o quê? Para anunciar a sua vitória, para anunciar as coisas grandes que havia acontecido através do seu exército e do seu comando. Então, a ideia do evangelho é anunciar uma vitória, anunciar uma boa nova. E da mesma forma, nós como evangélicos, nós somos quem? Os portadores desta boa nova. E qual a nossa obrigação? É sair correndo, porque todas as vezes que alguém via o evangelista ou o evangélico correndo, sabia que dentro dele tinha uma boa notícia para contar para os seus. É por isso que a igreja prega, é por isso que a igreja anuncia, porque ela tem em si a boa nova. E esta boa nova é a mesma que Paulo, que Deus deu a Abraão ainda, em Gênesis capítulo 12. Porque em Gênesis 12, a Bíblia vai dizer que Abraão recebeu a mensagem que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria uma bênção para as nações, todas as nações seriam abençoadas por ele. Então, irmãos, é muito importante esta ideia de evangelho, evangélico, evangelista, porque todos eles têm em si a ideia de ser um portador de boas notícias, notícias alviçarreiras, né? De grande alegria. E isso é importante. E isso nós encontramos em toda a Bíblia, de uma forma ou outra, o Senhor anunciando a sua palavra. E o que é ser pentecostal, certo? Além de ser evangélico, é ter em si a mensagem do Pentecostes. Eu vou trazer muito nessa aula aqui a ideia do pastor Daniel Berg e pastor Gunnar Wingren. Por quê? Porque quando eles vieram ao Brasil, eles vieram pregar o evangelho no Brasil, o Brasil já tinha igrejas evangélicas, igrejas que pregavam o evangelho. Mas o que acontece? Essas igrejas, elas não eram pentecostais.
Então elas estavam acostumadas, e com todo respeito, veja bem, com todo respeito que eu vou dizer, acomodadas a viver o evangelho daquela forma simples, né, que é uma bênção também, pregando dentro das suas igrejas, pregando para o seu povo. Mas quando chegou a mensagem pentecostal, através do pastor Daniel Berg, pastor Gunnar Wingren, eles inflamaram o Brasil. Eles inflamaram o Brasil de tal maneira que em menos de 30 anos, do Iapoque ao Chuí, já havia sido anunciado o evangelho, certo? Em poucos anos, em menos de 20 anos, o evangelho já tinha alcançado todos os estados. Em 30 anos, ela já tinha alcançado mais de 90% das cidades brasileiras. Por quê? Porque ser evangélico, não ser pentecostal, não é só falar em línguas estranhas, é um erro grasso quando as pessoas acham que ser pentecostal é falar língua estranha, né, e gostar de hino adivado. Não. Ser pentecostal é você compreender que a mensagem completa do evangelho é a mensagem dos patriarcas. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e vai voltar, certo? E esse vai voltar é voltar antes da grande tribulação, certo? É a visão pré-tribulacionista da igreja, tá? E no nosso curso de teologia, nós estamos falando exatamente disso, sobre a escatologia no Antigo, no Novo Testamento, que são complementares, mas são diferentes. Escatologia no Antigo, escatologia no Novo Testamento, né? A escatologia em Apocalipse. Então nós estamos aí num curso bem detalhado sobre escatologia dentro do nosso curso de teologia aqui no nosso canal, tá? Então a ideia de ser pentecostal não é somente falar em língua estranha, mas ela está contida em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, que vai dizer que primeiro os irmãos estavam unidos, eles tinham o mesmo propósito, eles estavam unidos no partir do pão, na comunhão, eles tinham tudo em comum, e o Senhor ia acrescentando o número de almas que deveriam ser salvas. Ou seja, ser pentecostal é crer exatamente que o Pentecostes é algo para hoje, para o nosso tempo, para a nossa vivência. E quando nós falamos do Brasil, sobre o pentecostalismo do Brasil, nós vamos encontrar pelo menos 3 ondas de pentecostalismo no Brasil, certo? A primeira onda, que vai começar entre 1910 e 1911, com a chegada de 2 grupos missionários. O primeiro grupo, certo? Primeiro grupo, pode falar, porque chegou o primeiro, Luiz Franciscon, em 1910, e o segundo grupo vai chegar em 1911, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, certo? Então nós temos aí 2 linhagens diferentes. Luiz Franciscon, ele vai desenvolver a congregação cristã no Brasil. Daniel Berg, Gunnar Wingren, a Assembleia de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que tanto um quanto o outro, eles vêm com a ideia de evangelizar o Brasil, não a denominação, porque as suas denominações não existiam antes. Luiz Franciscon, a princípio, era presbiteriano, Daniel Berg e Gunnar Wingren eram batistas, certo? E as suas denominações não aceitavam aqui no Brasil a mensagem pentecostal. Então, eles saem das suas denominações para pregar o evangelho completo, o evangelho pentecostal, certo? Então, eles vão deixar. Então, aí surge a congregação cristã no Brasil e surge também as Assembleias de Deus. Qual era a visão dessas primeiras igrejas que nós chamamos de pentecostalismo clássico? A visão deles, primeiro, era o foco do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial em falar em línguas. Ó, veja bem, a evidência inicial em falar em línguas. Então, uma pessoa só pode ser batizada com o Espírito Santo a partir do momento que ele fala em línguas. E por que evidência inicial?
porque daí vem a continuação, mudança de vida, ardor evangelístico, missionário, uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus. Então esta é a primeira onda, certo? A segunda onda, ela vai surgir, né, ali na década de 50, década de 60, tá? E o que essa primeira onda e essa segunda onda vão ter de diferente? Primeiro, que se o foco da primeira onda era pregar batismo com o Espírito Santo, era falar de cura divina, era anunciar a volta iminente, a volta pré-tribulacionista, pré-milenista do Senhor Jesus. A segunda onda, ela vem com uma ideia de cura, certo? Batismo com o Espírito Santo, expulsão de demônios, certo? Então, essa é a ênfase da segunda onda. Nesta segunda onda, nós vamos ter igrejas como Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, nós vamos ter também o Brasil para Cristo, que fazem parte de uma nova onda dentro do pentecostalismo. E nós vamos chegar ali no final da década de 70, início da década de 80, com o que nós vamos chamar de terceira onda, ou neopentecostais, certo? Palavra neo de novos, né? Novos pentecostais, uma nova onda do pentecostalismo. E esses já vão divergir muito da primeira onda e também da segunda onda. Por quê? Porque a visão do neopentecostal, certo? Ela tem o foco na mensagem, certo? No evangelho da prosperidade, certo? Que vai olhar para a vida financeira, a vida nesse tempo, viver bem nesse tempo, certo? Um cuidado com a sua vida, a busca de enriquecimento, a busca de cura todo o tempo, bem-estar pessoal e não somente a ideia de expulsão de demônios, né? Sair em nome de Jesus, mas a ideia do exorcismo, todo um ritual para alcançar a libertação das pessoas. Então nós temos aí três ondas. E quem são os representantes dessa terceira onda? Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Que é uma das primeiras a surgir. Depois vai vir a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, estas sendo a Igreja da Graça e a Igreja Mundial filhas da Igreja Universal, certo? Que foram divisões que aconteceram ali. Nós também temos a Igreja Paz e Vida, nós temos a Igreja Sara Nossa Terra e outras comunidades que vão surgindo desse meio, ou seja, elas já não são pentecostais, certo? Elas já são comunidades evangélicas, tá? Então nós temos aí, irmãos, essas três ondas. E o que nós podemos entender dessas três ondas? Que hoje todas elas convivem, não harmonicamente, certo? Porque suas doutrinas, elas muitas vezes são contrapostas, principalmente a primeira e a segunda onda contra a terceira onda, que os neopentecostais são muito diferentes dos princípios do pentecostalismo. Mas por que eu estou explicando isso para você? Para você ver que desde que o Pentecoste surgiu no Brasil, vamos colocar assim em termos brasileiros, em 1910, o crescimento das missões do Brasil foi muito grande, independência na primeira, segunda, terceira onda, trazendo milhões e milhões de pessoas para o reino de Deus. Então nós precisamos compreender desta forma, tá? E essa faz parte da contribuição do pentecostalismo para a obra missionária. O nosso segundo tópico, ele diz assim, a obra missionária depois do Pentecostes, tá? Nós podemos falar da obra missionária antes do Pentecostes? Sim, podemos. Nós falamos disso na lição de número 4. Dá uma lida lá, que nós pegamos os capítulos 8, 9 e 10 de Lucas para explicar como foi o desenvolvimento missionário dentro de Atos, dentro dos evangelhos, tá? Então dá uma olhadinha lá e você vai ter essa visão. Mas o que nós precisamos compreender? Que tanto João Batista quanto Jesus,
eles começaram a atrair um grande número de pessoas, número de seguidores, certo? Por quê? Porque não havia um esforço evangelístico antes deles, tá? E eles atingiram, alcançaram, tá? Mas veja bem, o foco de Jesus ficou ali, Jerusalém, Galileia, uma saidinha ou outra para Tiro e Sidom, para Gadara, tudo por perto ali. Porque era o objetivo dele o quê? Preparar os seus discípulos. Agora, a partir de Atos 2, certo? Nós vamos ter ali emblematicamente Atos 1 e 8, que nós já lemos e comentamos alguma coisa no nosso texto áureo. Nós vamos ter Atos 1 e 8 como sendo o que? A força evangelizadora do cristão, certo? O ardor do Espírito Santo. E a mensagem pregada ali por Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 17, é basicamente a mesma mensagem que os pregadores do Antigo Testamento tinham. Se você for lá para Atos 7, você vai ver a mesma mensagem, o mesmo estilo de mensagem que Estevão vai pregar. Ele conta a história do povo. A mensagem era mais ou menos um texto retórico, onde se contava, discursivo, que se contava a história do povo. Mas o que fez a diferença entre os pregadores antes de Atos 2 e depois de Atos 2? Se a mensagem é basicamente o estilo de pregar é basicamente o mesmo. É que a partir de Atos 2, que Pedro, Estevão, Filipe, João, Paulo, eles tinham. Qual é o cerne dessa mensagem? É um coração cheio do Espírito Santo. É um coração cheio de poder de Deus. Porque a mensagem, ela é a mesma. Se nós pegarmos os nossos irmãos tradicionais, que não creem no batismo com o Espírito Santo, pegar os pregadores, pastores pentecostais, a mensagem é a mesma. Veja bem, ela é a mesma. Qual é a diferença? É o ardor que o Espírito Santo causa em nós. Eles pregam a mesma Bíblia, eles pregam a mesma palavra, mas nós pregamos com o auxílio e o ardor do Espírito Santo. Então é muito importante nós termos isso em mente. E quando nós olhamos desta forma, nós vamos ver que ali dentro de Atos, nós vamos ter uma divisão, certo? Entre Atos 2 e Atos 12, nós temos o predomínio de Pedro, João, Estevão, Filipe, certo? Que eles estão desenvolvendo a mensagem ali na região onde eles estão, certo? E devido à perseguição, eles vão até Antioquia. Em Atos 9, nós temos o surgimento de um personagem chamado Paulo. Em Atos 9, ele se converte, começa a pregar e fica recluso em Tarso. Em Atos 13, ele é trazido, finalzinho de Atos 12, Atos 13, ele é levado a Antioquia da Síria, certo? Por um personagem chamado Barnabé. Veja bem, Barnabé já era um homem de autoridade no meio da igreja. Ele vai buscar Paulo ali em Tarso e vai trazer para Antioquia. Antioquia, nesse momento, é uma grande igreja. Eu acho, pelo que a gente estuda, é a maior igreja fora de Jerusalém, certo? É a maior igreja fora de Jerusalém e vai se tornar a primeira igreja verdadeiramente missionária. Porque a igreja de Jerusalém saiu a pregar quando aconteceu a perseguição. A igreja de Antioquia vai pregar por uma natureza missionária, certo? Então, em Atos, capítulos de 2 até o 12, nós temos a expansão missionária da igreja por causa de perseguições. Agora, em Atos 13, não. Nós temos, através da orientação do Espírito Santo, a primeira junta missionária, os primeiros missionários sendo enviados. E isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Por quê? Porque a partir dali, né, e na lição de número 4 também nós colocamos uma série de mapas para você poder entender
como se desenvolveu as missões, a partir dali a igreja começa a alcançar novos povos, começa a alcançar novas localidades. E isso vai trazer o quê? Vai trazer notoriedade para a igreja, traz perseguição também, mas a igreja começa a se tornar relevante, certo? E uma das grandes obras missionárias da igreja é ser relevante no local que a igreja está instalada. E para nós irmos encerrando, o nosso tópico de número 3 vai dizer assim: a ação do Espírito Santo na obra missionária. Preste bem atenção. Lembra que eu falei no comecinho da aula que já havia missões antes do Espírito Santo? Sim, já havia missões. A obra continuava, certo? A obra crescia, mesmo sem o auxílio do Espírito Santo. Mas ela era mais dificultosa, ela ia com mais dificuldade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para ser o dunamis da igreja, o poder da igreja. Não somente poder de curar ou de falar em línguas, mas o poder de levar o evangelho com eficácia, tá? E nós vemos isso quando Jesus chega lá na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, e ele pega os pergaminhos, ele começa a dizer, olha, e o Espírito Santo está sobre mim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, e ele encerra no versículo 21, dizendo assim, hoje se cumpriu nos vossos ouvidos esta palavra. Ok, tá. E o que acontece a partir daí? O ministério de Jesus começa a ter uma outra dinâmica. A mesma coisa acontece com a igreja em Atos 2. A partir do momento que houve a descida do Espírito Santo, que houve o batismo com o Espírito Santo, a dinâmica missionária da igreja mudou. A visão da igreja mudou. E a igreja começa a ser vista não somente como um povo saído dentro do judaísmo, mas ela começa a ser vista como sendo um propósito de Deus que está se realizando. Então, para que nós possamos viver verdadeiramente a chamada de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ter a unção e a graça do Espírito Santo sobre nós. Tá certo? Deus te abençoe, espero ter te ajudado e eu te espero na semana que vem.